Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje eu estou aqui para nós analisarmos juntos um trecho do filme A Paixão de Cristo. Então, vem comigo! Antes de nós começarmos, é importante você saber o seguinte: este filme, A Paixão de Cristo, lançado em 2004, ele não foi lançado originalmente com áudio em inglês. O filme queria chegar tão perto da realidade que eles acharam interessante gravar na linguagem original. Só que aí depois de alguns anos surgiu a versão desse filme dublada em português. E eu pensei, né? Talvez tenha a versão dublada em inglês também, por que não? Porém, eu não encontrei de forma alguma. E aí eu tive uma ideia de pegar uma cena, traduzir do hebraico para o inglês e dublar essa cena para vocês. Ou seja, a cena que eu trouxe aqui hoje, vocês não vão ouvir o personagem original, Jesus, dizendo as palavras em hebraico. Vocês vão ouvir a minha voz dublando o personagem. As falas em inglês que eu dublei nessa cena, elas são referentes à legenda em inglês original do filme. Ou seja, não fui eu que fiz a tradução do hebraico pro inglês. Eu simplesmente usei a legenda em inglês original do filme. E a cena que nós vamos analisar é uma cena de Jesus dando um dos seus maiores ensinamentos para a humanidade. Então, antes de mais nada, você vai assistir essa cena com legendas em português, com a minha voz dublando o personagem. Vamos lá. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. For if you love only those who love you, what reward is that in that? Agora, vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. For if you love only those who love you, what reward is that in that? Agora vamos compreender cada detalhe. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. E Jesus começa dizendo, you have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Quando ele diz you have heard, ao pé da letra significa você tem ouvido. Porém, como ele está num contexto que existe mais pessoas ali, então podemos traduzir para vocês têm ouvido. Podemos até traduzir apenas para vocês ouviram, mas nós vamos deixar como vocês têm ouvido, ao pé da letra mesmo. It said. Podemos traduzir para isso dito. Então essa primeira frase poderia ser algo como vocês têm ouvido isso dito. E aí na frase seguinte ele vai dizer o que a multidão tem ouvido. You shall love significa vocês devem amar. Your neighbor significa seu vizinho. And hate e odiar. Your enemy, seu inimigo. Então nós podemos traduzir esse trecho completo para vocês têm ouvido isso dito. Vocês devem amar seu vizinho e odiar seu inimigo. Quanto à pronúncia, para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui é o seguinte. Na primeira frase que você está vendo aqui em cima, eu coloco a legenda em inglês, a frase completa dita pelo personagem. Aqui no meio do quadro, eu coloco a transcrição fonética. Eu sei que é meio complicado de entender esses símbolos aí, mas cada símbolo desse representa o som de alguma palavra da frase acima. E aí por último, aqui embaixo, eu coloco a transcrição aportuguesada, que é para facilitar a leitura da frase em inglês. Então vamos lá. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. You have heard it said,
You shall love your neighbor and hate your enemy. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. E a frase mais linda desse ensinamento é: But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Bom, quando ele diz But I say to you, but I say to you, quer dizer basicamente, mas eu digo a vocês. Love your enemies. Amem seus inimigos. And pray e ore for those, por aqueles, who significa ao pé da letra quem. Mas aqui nessa frase nós adaptamos apenas para que. Quer dizer, ore por aqueles que persecute you. Perseguem você. Nós podemos adaptar para te perseguem. Então, basicamente, esse trecho significa: mas eu digo a vocês, amem seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Quanto à pronúncia, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. For if you love only those who love you, what reward is that in that? For if you love only those who love you, what reward is there in that? Vamos lá, gente. Aqui é o seguinte. Quando ele diz for if you love only, esse for no começo poderia ser algo como porque ou pois. If you love, se você amar. Então basicamente o começo aqui da frase quer dizer pois se você amar only, somente, apenas, those, mais uma vez, aqueles, who, ao pé da letra significa quem, nessa frase também significa o termo que, ou seja, se você amar apenas aqueles que love you, amam você, ou te amam, ou seja, podemos adaptar essa frase toda para pois se você amar apenas aqueles que te amam, e aí vem a pergunta final deste ensinamento. What reward? Significa qual recompensa? Podemos adaptar para que recompensa? Is there significa existe. Há, do verbo haver. É importante entender o seguinte, quando eu quero afirmar há, existe, eu falo there is. Por exemplo, there is a reason. Existe uma razão. Há uma razão. Porém, quando eu quero transformar em pergunta, eu jogo esse is pra frente. E aí fica is there a reason? Há uma razão? Existe uma razão? Por isso que nessa pergunta, what reward is there? O is tá vindo primeiro. In that, podemos traduzir para nisso. Então nós podemos adaptar essa frase toda para pois se você amar apenas aqueles que te amam, que recompensa tem nisso? Quanto à pronúncia, for if you love only those who love you, what reward is there in that? For if you love
only those who love you, what reward is there in that? For if you love only those who love you, what reward is there in that? For if you love only those who love you, what reward is there in that? For if you love only those who love you, what reward is there in that? For if you love only those who love you, what reward is there in that? Então agora nós vamos assistir essa cena sem legenda nenhuma. E ó, se esse vídeo te ajudou, não se esquece de ir lá no Instagram assim que esse vídeo acabar e me seguir. O meu Instagram é esse aqui, ó, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Quero desejar a você uma feliz Páscoa, que possamos refletir neste ensinamento do homem mais influente que já viveu nessa terra. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. You have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. For if you love only those who love you, what reward is there in that?